deputadas e senhores deputados. Muito obrigado. Boa tarde. O Dr. João Silva Lopes está no ar? Estamos aqui com alguma dificuldade. Estão a ouvir bem? Estamos a ouvir perfeitamente, doutor. Não estamos a ver, porque não sei se... Ia agradecer para ligar que ligasse a câmara, se faz favor. Sim, já está. Já está. Pronto. Já estamos perfeitamente em sintonia. Doutor, como sabe, da documentação que recebeu, esta audição da Comissão de Economia pelos vários grupos parlamentares versa a sua indicação para membro da Comissão Independente de Acompanhamento e Fiscalização das Medidas Especiais de Contratação Pública. O doutor tem 5 minutos para dizer o que entenda sobre a sua experiência profissional, o seu currículo, ou as expectativas que tem em relação ao cargo que irá desempenhar nos próximos anos. E, seguidamente, cada um dos grupos parlamentares terá 3 minutos ao seu dispor para o inquirir, para colocar questões ou dúvidas que eventualmente surjam. Portanto, doutor, o tempo é todo seu, os próximos 5 minutos, faz favor. Muito bem, muito obrigado. Cumprimento as senhoras deputadas e senhores deputados da Comissão de Economia e Inovação. Nosso doutor, peço desculpa. Temos presentes em sala, para já só em sala, a sua deputada Isabel Pires, do Bloco de Esquerda, o seu deputado Carlos Pereira, do Partido Socialista, e eu próprio, Jorge Mendes, do PSD, que estou a presidir, mas quando eu tiver que intervir, o seu deputado Carlos Pereira assumirá a presidência. Muito bem. Está bem? Muito obrigado. Muito bem. Seguramente que seria muito mais interessante estarmos todos reunidos presencialmente para nos conhecermos. Isso, enfim, não é possível, mas estou naturalmente disponível para todas as questões que a senhora deputada e os senhores deputados queiram colocar. O Sr. Presidente da República e o Sr. Presidente do Tribunal de Contas têm vindo recentemente a sinalizar um conjunto de preocupações respeitantes à aplicação dos fundos, com incidência particular no plano de recuperação e resiliência. E enfatizaram fundamentalmente 4 preocupações. Por um lado, a materialidade do apoio, 16,6 mil milhões só para este plano, distribuído por 20 áreas diferentes. Por outro lado, o curto espaço de tempo que temos, de 5 anos para finalizar os projetos até 2026. Por outro lado, a oportunidade única que encerra este programa, uma vez que, de acordo com a estimativa do Governo, pode haver um impacto do PIB potencial de 3,5% no país, e isso não prejudicando nem colocando em perigo, quer o Sr. Presidente da República, quer o Sr. Presidente do Tribunal de Contas, tem referido isso. Isso não pode colocar em perigo quer a transparência, quer o controle por parte das instituições. Se me permitem, eu iria fazer, sabendo que tenho muito pouco tempo, mas eu queria fazer uma breve reflexão, muito breve, sobre a avaliação que as instituições têm vindo a fazer à contratação pública ao longo do tempo. E ajuda-nos a chegar ao momento que estamos atualmente e à constituição desta comissão. Começando pelo período após a última revisão do Código dos Contratos Públicos, de 2017, que transpõe as diretivas comunitárias de 2014, e logo em 2018, a Comissão Europeia, através de um documento muitíssimo interessante, que eu me atreveria a dizer que pode ser um instrumento privilegiado de utilização por parte desta Comissão Independente, que é o Guia Prático para Profissionais da Contratação Pública, que referiu e sinalizou desde logo um conjunto de desconformidades nos procedimentos concursais financiados por fundos europeus. Estamos a falar em 2018. Entre todos os aspectos, permitam-me que evidencie só alguns. O incumprimento dos requisitos de publicação, quer no Jornal Oficial da União Europeia, quer no Diário da República. O incumprimento dos prazos e prorrogação dos prazos para a recepção de propostas.
critérios de seleção e adjudicação ilegais, falta de transparência e de igualdade de tratamento e duração da avaliação e conflitos de interesses. Conflitos de interesses quer em sede de júri, quer de entidade adjudicante. No ano subsequente, em 2019, nesta senda, o Conselho de Prevenção da Corrupção vem também evidenciar algumas desconformidades nos procedimentos concursais. E refere, entre outros, a necessidade de prevenção de riscos de corrupção, a necessidade de limitar os convites às mesmas entidades, a necessidade de assegurar a publicitação no portal da contratação pública e, mais uma vez, conforme a Comissão Europeia também tinha evidenciado, o controle de conflitos de interesses. No ano seguinte, em 2020, a IGF, a Inspeção-Geral de Finanças, na mesma linha, evidencia, entre outras desconformidades nos procedimentos concursais, a necessidade de garantir a efetiva necessidade de aquisição de bens e serviços, mais uma vez, o conflito de interesses, o convite reiterado ao mesmo grupo de fornecedores, a autonomização artificial de contratos, a falta de publicação e divergências da informação no Jornal Oficial da União Europeia e no Diário da República e a falta de consultas preliminares ao mercado. E chegamos à atualidade, onde, recentemente, a senhora juíza conselheira do titular da área dos fundos europeus do Tribunal de Contas, a doutora Helena Abreu Lopes, numa apresentação muitíssimo interessante que teve a oportunidade de fazer na conferência Fundos Europeus, Gestão, Controlo e Responsabilidade, no dia 22 de junho último, referiu que, até este momento, o conjunto de desconformidades, como as referi, estariam na iminência de se deslocar para outra perspectiva. E, portanto, na opinião da senhora juíza conselheira, que eu partilho, no entendimento dela, a partir da publicação da Lei 30/2021, de 21 de maio, esta desconformidade desloca-se mais para o facto da lei permitir desvios aos procedimentos concorrenciais, colocando em crise o princípio da concorrência, ou podendo colocar em crise o princípio da concorrência, possíveis favoritismos, podendo colocar em crise o princípio da igualdade, e, por último, a crescente importância da transparência. Transparência que, aliás, foi objeto de um muito interessante estudo comparativo por parte da coalização de organizações não governamentais e profissionais, a Open Procurement, publicado em 14 de junho último, que estudou transversalmente os planos de recuperação e resiliência dos 22 Estados-membros e colocou Portugal, em termos de transparência, a meio da tabela. Portugal... Eu solicitar-lhe que concluísse. Sim, vou já concluir, Sr. Presidente. Estando Portugal com 33%, só dando o exemplo da Suécia, que está no topo, pois comprometeu-se a publicar relatórios de auditoria e a enviar para a Comissão Europeia, e abaixo da tabela está a Alemanha, que não se comprometeu com regras de transparência no uso dos fundos. E, portanto, há aqui algum trabalho a fazer no âmbito da transparência e eu espero, de facto, contribuir para o importante papel que a Comissão Independente terá na governança dos fundos europeus e dar o meu total empenho em assegurar a transparência. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Doutor. E a passar de imediato a palavra ao Sr. Deputado Carlos Pereira, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, gostava de cumprimentar o Sr. Dr. João Silva Lopes e fazer votos de sucesso nas suas funções no quadro desta Comissão Independente. Gostaria, na sequência da sua própria intervenção, do qual agradeço, com dados interessantes, eu gostaria de deixar algumas perguntas que algumas delas surgiram com a sua própria intervenção. A primeira tem a ver com algo que eu já perguntei anteriormente à doutora Ana Gouveia Martins, embora de alguma forma o Sr. Doutor acabou por responder, eu gostaria de ter uma opinião sua sobre a ideia que existe de que Portugal, no quadro daquilo que é a sua utilização dos fundos, a utilização dos fundos europeus,
e é uma ideia bastante difundida no quadro da comunicação social, não tem tido um comportamento transparente. A minha opinião é que, quando se olha para os indicadores efetivos de análise desta matéria, esses indicadores não corroboram com esta conclusão que normalmente vem nos média, mas eu gostaria de ter a sua opinião sobre isto. Eu gostaria também de saber algo que me parece relevante. O Sr. Doutor disse bem que o pacote do PRR e esta alteração legislativa que está em cima da mesa tem muito a ver com a necessidade que o país tem em usar bem e com rapidez os fundos europeus que estão destinados a Portugal, nomeadamente no plano de recuperação e resiliência, mas não apenas, o próprio quadro financeiro plurianual. Nós vamos ter o dobro dos meios que normalmente temos disponíveis em termos de fundos europeus. Mas dizia eu que, o Sr. Doutor dizia, e bem, que nós temos que ser capazes de executar em muito pouco tempo esses meios colossais. A pergunta é, não há aqui, a determinada altura, um conjunto excessivo de entidades que têm por responsabilidade garantir a transparência e fazer o escrutínio da utilização dos fundos, e esse excessivo número de entidades não pode colocar em causa aquilo que é fundamental e que fez parte e esteve na origem, aliás, da alteração legislativa que foi aprovada aqui na Assembleia, não pode colocar em causa os objetivos dessa alteração, que é agilizar, garantir que é possível executar tudo o que temos disponíveis, naturalmente executar com todo o rigor, evitando naturalmente aquilo que nenhum de nós quer, que é obviamente a corrupção. E portanto isto é um dado que do meu ponto de vista me parece muito importante. Finalmente, uma última pergunta, como é que acha que, ou melhor, mais algumas perguntas além desta, como é que acha, mas relacionadas com a Comissão Independente, como é que acha que a Comissão Independente pode contribuir para o aumento da transparência, em primeiro lugar, como é que essa Comissão Independente pode se articular com todas as outras entidades que têm responsabilidades de, naturalmente, também avaliar as questões relacionadas com a contratação pública, e basicamente era isto que gostaria de saber. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Pereira. Passava de imediato a palavra ao Sr. João Silva Lopes. Tem 3 minutos para responder ou dizer o que entenda em relação à situação. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Deputado, pelas questões. Relativamente à primeira questão, que vem muito em linha com a minha referência sobre a análise que foi feita pela Coalização de Organizações Não Governamentais, a Open Procurement. Eu vi com detalhe este estudo e, de facto, nós temos, com um índice de transparência inferior a Portugal, países como a Alemanha, a Dinamarca, a Espanha, a Áustria, entre outros. E, portanto, eu direi que, em termos de transparência, e só uma nota importante, a Suécia tem neste índice 66%, porque se comprometeu a publicar relatórios de auditoria e enviá-los para a Comissão Europeia. Foi só este aspecto que levou a uma maior classificação. Portanto, concluindo, do meu ponto de vista, eu não comungo de uma ideia generalizada de que há falta de transparência na aplicação de fundos no nosso país, mas também admito que poderemos fazer melhor e que há alguns aspectos que podem ser melhorados. E, portanto, não nego que esse trabalho pode ser feito, e o contributo da Comissão Independente é um aspecto que devo salientar desde já. Relativamente ao excesso, ou eventual excesso de entidades, eu diria, Sr. Deputado, que, neste caso, muitos são poucos. Permitam-me esta expressão coloquial. Eu entendo que o facto de haver aqui um conjunto alargado de entidades dá-nos garantias de que o escrutínio é maior. Agora, tem que haver, naturalmente, uma articulação
de todas as entidades. Tem que haver uma transmissão de informação. Para isso é importante que o portal da transparência, o portal da contratação pública, o portal do beneficiário efetivo tenham a informação relevante que as entidades possam utilizar e que as entidades também possam, entre elas, fazer a troca e a permuta de informação. Portanto, aqui a chave do sucesso é a articulação virtuosa das várias entidades. E não entendo que haja excesso de entidades. Por último, e se ainda estou em tempo, Sr. Presidente, a questão da articulação da Comissão e que levou precisamente à alteração na sequência do veto do Sr. Presidente da República. Como os senhores deputados sabem, há uma imposição de articulação da Comissão Independente com o Governo, com a Assembleia da República, com o Ministério Público e com o Tribunal de Contas. Portanto, é uma comissão independente, mas que está relacionada de forma muito próxima com estas 4 entidades e, portanto, aqui, mais uma vez também, a chave do sucesso da Comissão é a forma como como poderemos conseguir articular com estas 4 entidades. Muito obrigado, Sr. Doutor, pelos seus esclarecimentos. Peço desculpa. Vamos dar continuidade à audição com a intervenção do Grupo Parlamentar do PSD, através do Sr. Deputado Jorge Mendes. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Dr. João Silva Lopes, relevo da sua candidatura, a sua formação académica, mas também profissional, a sua experiência profissional enquanto advogado na área da contratação pública e direito administrativo, mas também, e acho que é importante, a sua experiência, o seu contacto com a realidade governativa entre 2013 e 2015, porque é também interessante, uma perspectiva interessante, termos também alguém nesta Comissão que conheça por dentro como é que funciona a máquina governativa. Em especial, como membro da Comissão para a Reforma da Fiscalidade Verde, para além de participação em prova publicada e participação em alguns meios de comunicação social. O doutor, creio que deve ter acompanhado a posição do Partido Social Democrata em relação às alterações à contratação pública introduzidas pela Lei 30, 2021. O PSD sempre defendeu, ainda ao encontro também, quer do Governo, quer do Presidente da República, e em geral de muitos dos que se debruçam sobre essas matérias, para a necessidade de simplificação, desburocratização, mas também sem deixarmos de lado, de forma alguma, o reforço da fiscalização e transparência. Por isso propusemos a criação da Comissão Independente do Governo, não só em termos de entidade autónoma, mas também na sua Constituição. E 3 dos membros eleitos, dos 5 membros que vão constituir, são eleitos pela Assembleia da República, que não são nomeados pelo Governo, o que dá aqui um caráter muito vincado de autonomia face ao Governo. Eu tinha aqui 2 ou 3 questões para lhe colocar. A primeira, também coloquei à outra, a sua doutora Ana Martins, é o seguinte: o doutor, depois do que acabou de afirmar, ficou surpreendido com a criação desta comissão? Considera que é a peça que faltava, uma peça fundamental para reforçar a transparência e credibilidade da contratação pública? E em que medida? A segunda questão tem a ver, sobretudo, ou está relacionada com a sua experiência conhecedor da administração pública da máquina do Estado. E a pergunta que lhe queria deixar, ou a reflexão para reflexão, é que se considera que a máquina do Estado está preparada para os desafios da aplicação, para a boa aplicação das verbas dos fundos europeus, nos próximos 10 anos, não é só do PRR, mas também do Portugal 2030, com a transparência exigida, mas também com menos conflitualidade. É só essas questões que lhe deixava para reflexão e para o que entenda. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Mendes. Eu passo a palavra ao Dr. Silva Lopes, que tem 3 minutos para poder responder às questões que foram efetuadas. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado, Sr. Presidente. Começando pela minha experiência, eu, desde 2008, tive a oportunidade de acompanhar
diversas empresas do setor das telecomunicações, dos sistemas, dos serviços financeiros, dos serviços de cópia e impressão, que, portanto, como concorrentes em procedimentos concursais, ao longo do tempo, tive a oportunidade de acompanhar, quer na preparação das propostas, quer na pronúncia em sede de audiência prévia, quer numa fase posterior de impugnação administrativa, de impugnação judicial, quer na celebração dos contratos propriamente ditos, e, portanto, eu tive, digamos que, desde 2008, portanto, desde a publicação do Código dos Contratos Públicos, a oportunidade de acompanhar de uma forma muito próxima, no terreno, na prática, com experiência prática na parte dos adjudicatários, digamos assim. Como o senhor deputado Jorge Mendes teve a oportunidade de referir, eu também tive a oportunidade de ter a experiência do outro lado das entidades adjudicantes, porque tive a oportunidade de coordenar o Steering Committee, que foi, portanto, o organismo criado que acompanhou o processo de privatização da EGF, da Empresa Geral de Fomento, portanto, foi um processo que não seguiu as regras da parte 2 do Código dos Contratos Públicos, não estava obrigado a isso, mas que seguiu os princípios da contratação pública e dos princípios da União Europeia. E, portanto, foi um procedimento concursal competitivo, muito competitivo, e eu tive a oportunidade, portanto, de coordenar o Steering Committee, que agregava todos os stakeholders da operação, desde o Ministério das Finanças, o Ministério do Ambiente, os consultores financeiros, os consultores jurídicos, o sindicato bancário, a parte pública, e o processo que culminou com a venda da participação das Águas de Portugal, da EGF, ao concorrente vencedor, a uma empresa de direito português. E, portanto, essa experiência dos dois lados, digamos assim, dá-me uma visão ampla da contratação pública de uma forma muito, muito concreta e prática. Relativamente à experiência, enfim, à capacidade que a Comissão terá para o desempenho e para contribuir para a transparência, eu queria só deixar nota, um enquadramento prévio da importância que a contratação pública tem e do desafio que isso constitui. Portanto, eu direi que a Comissão Independente terá claramente com capacidade para esse desidrato, mas só para vos dar aos senhores deputados um enquadramento de acordo com os dados do INPIC, em 2019, são os últimos dados disponíveis. Em 2019, a contratação pública atingiu 8,8 mil milhões de euros, correspondentes a quase 150 mil contratos celebrados, de acordo com o INPIC, e de acordo com a Autoridade da Concorrência, a contratação pública representa para Portugal cerca de 10% do PIB, para os países OCDE 12% e é mais de 16% do PIB a nível europeu. E, portanto, a crescente importância da contratação pública é, de facto, enfim, é de facto inegável. Relativamente à experiência ou a capacidade que a máquina do Estado poderá ter, de facto é uma tarefa difícil, mas como referi há pouco, eu penso que a forma, o enquadramento legal que foi criado pela Lei 30 de 2021, eu penso que dá um respaldo muito interessante do ponto de vista da prática e do controle da transparência por parte de todas estas entidades, manteve-se a independência de todos estes organismos e eu penso que temos aqui uma base legislativa, digamos assim, muito consolidada e importante para este desafio. Doutor, muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Eu ia passar de imediato a palavra a Sra. Deputada Isabel Pires, do Bloco de Esquerda. Sra. Deputada, faz favor. Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Dr. João Alexandre da Silva Lopes e, indo um pouco à minha intervenção anterior e, portanto, para enquadrar também o posicionamento do Bloco de Esquerda relativamente a
estas últimas alterações que foram introduzidas e, nomeadamente, também à própria lei que deu origem a esta comissão independente e, de facto, na sua intervenção inicial apontou aqui vários problemas que têm sido levantados ao longo dos anos por várias entidades, mas que, de facto, nos têm preocupado, não só o Bloco de Esquerda, na verdade, praticamente todos os partidos, mas que, do nosso ponto de vista, eles não foram, de facto, resolvidos pelas alterações à lei que foram introduzidas e, especialmente, com a criação da possibilidade de medidas ou mecanismos especiais de contratação para responder ao desafio que o PRR coloca ao nosso país. E, portanto, desse ponto de vista, o papel desta comissão independente, daí também não termos acompanhado a sua criação, é porque ela se enquadra num âmbito mais geral de tomada de decisão relativamente a possíveis projetos de contratação para o PRR, que não nos pareceu adequado a criação destas medidas especiais de contratação. E, portanto, pergunto-lhe, em primeiro lugar, como é que, também como questionei anteriormente, vê esta interligação entre as competências das várias entidades que hoje em dia já têm competência, passo o pleonasmo, de outras entidades, seja o Tribunal de Contas, mas outras entidades também, e de que forma é que considera que esta Comissão Independente, tal como ela foi criada, de facto responde de uma forma efetiva aos problemas que levantou na sua intervenção inicial ou como é que pode ajudar a resolvê-los. E eram estas as questões. Muito obrigado, Sra. Deputada. Muito obrigado, Sr. Doutor. Agora tem 3 minutos para responder às questões colocadas pela Sra. Deputada Isabel Pires do Bloco de Esquerda. Faz favor, Sr. Doutor. Muito obrigado, Sra. Deputada, Sr. Presidente. Eu não tive a oportunidade de referir na minha intervenção inicial um ponto de vista que partilho relativamente ao equilíbrio que tem que haver entre o princípio da concorrência e o princípio da persecução do interesse público. Eu já vou, na sequência desta questão, chegar à questão da Sra. Deputada. As regras da contratação pública não devem ser vistas como um constrangimento aos princípios da igualdade, da transparência e da concorrência. Devem ser vistos como um instrumento das políticas públicas e haver um equilíbrio entre a concorrência e a persecução do interesse público. Ao contrário de alguma doutrina e de alguma doutrina, fundamentalmente, que entende que o princípio da concorrência deve prevalecer sobre a persecução do interesse público, eu entendo que tem que haver um equilíbrio. Até como, dando a nota, de como os senhores deputados sabem, no caso de haver uma não aplicação das regras da contratação pública, isso pode levar a correções financeiras dos fundos. E, portanto, este equilíbrio entre a persecução do interesse público e o princípio da concorrência é muito importante salvaguardar. Relativamente ao diploma propriamente dito e às alterações que foram feitas, ao mesmo tempo que há alterações normativas tendentes a dar maior celeridade aos procedimentos pré-contratuais, eu dou o exemplo do aumento do limite de 750 mil euros para consultas prévias, menor prazo de audiência prévia e menor prazo para a apresentação de propostas. Ao mesmo tempo, isso de alguma forma é compensado com outras alterações do ponto de vista legislativo que concorrem para uma maior transparência. Eu posso dar o exemplo, a obrigação das entidades adjudicantes utilizarem as plataformas eletrónicas, desde logo, e também na consulta prévia a necessidade imperiosa de consultar 5 entidades. E, portanto, eu penso que foi encontrado um equilíbrio muito interessante entre medidas que concorrem para uma maior celeridade,
que, como referi na minha intervenção inicial, enfim, há uma unanimidade relativamente à necessidade de uma maior celeridade, atendendo ao prazo muito curto de execução, mas, por outro, também medidas que emprestam transparência aos procedimentos concursais. E, portanto, eu acho que este equilíbrio foi alcançado de uma forma bastante interessante. Permitam, por último, dar nota da importância que os vários princípios que o diploma que estabeleceu o modelo de governação dos fundos, o Decreto-Lei 29B de 2021, de 4 de maio, estabeleceu um conjunto de princípios e eu gostaria de salientar 3 fundamentais. O princípio da orientação para os resultados, que já vem do Portugal 2020, o princípio da transparência e prestação de contas e, por último, o princípio da segregação das funções de gestão e da prevenção de conflitos de interesse. E, portanto, estes 3 princípios são os 3 pilares fundamentais que devem presidir. Muito obrigado. Doutor, muito obrigado. Portanto, não temos mais nenhum grupo parlamentar para esta audição. E, portanto, estamos por concluir a audição do Sr. João Alexandre da Silva Lopes, para membro da Comissão Independente de Acompanhamento e Fiscalização das Medidas Especiais de Contratação Pública, a quem eu, os vários membros dos vários grupos parlamentares, desejamos as maiores felicidades para o cargo para o qual vai ser eleito brevemente. E, portanto, da nossa parte, muito obrigado. E tudo o que agradeço. A Comissão ao dispor. Muito bem, eu é que agradeço à Sra. Deputada e aos Srs. Deputados. Muito obrigado.